Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje nós vamos trocar uma ideia sobre o GCRA, um Fiagro aí da Galápagos. Vamos ver como é que ele tá, o que aconteceu no mês. Tiveram poucas atualizações, né? De fato, o fundo nem se movimentou muito. Ele comprou duas operações agora em dezembro, mas ainda não colocaram no relatório, mas a gente dá uma conversada. Então vamos lá. GCRA 11 pagou 1,20, ele vem pagando 1,20 aí já tem uns 4 ou 5 meses, já simulou o patamar de recorrência desse cara. Vamos ver agora, né, com o final da deflação total, né, a partir da próxima renda não teremos mais, provavelmente não teremos mais deflação, impactando, né, a deflação impactando o rendimento. Ah, Vamos ver se consegue subir um pouquinho e tal. Enfim, vamos acompanhando, né? De toda forma, tá um yield muito bom, né? Daí quase 15%. E essa cota dele aqui, ó, chegou a bater 96, se eu não me engano, essa semana aí passada. Então teve uma quedinha. São 5.300 cotistas. As taxas estão aqui. Um fundo de menos de 200 milhões de patrimônio. E o patrimonial dele, 97, 91, já tá precisando crescer de novo, hein? Seria uma boa ideia. Vamos ver aí se o mercado permite. Certamente, se aumentar esse patamar, jogar para 1,30 e tal, a cota dá uma animadinha. Mas enfim, seria bom, né? Esse fundo que já depois de ter feito a terceira emissão, ou a segunda, não sei, que ele dobrou de tamanho, ficou muito bom. E se fizer mais uma, seguir a mesma tocada, vai ficar melhor ainda, né? Esse que é um fundo que tem um potencial muito bom. Para quem não sabe, foi o primeiro Fiagro aí do Brasil, né? Aqui ele faz alguns comentários a respeito da distribuição de dividendos e tudo mais. Não tiveram movimentações na carteira do fundo, são 21 operações, 60% em CDI mais 5,71. Cara, que taxa, hein? Muito boa. E 39% PCA mais 9,49. Também uma taxa muito boa. Ele tem 7% em caixa, sendo que grande parte desse valor foi utilizado na aquisição de uma nova operação liquidada em dezembro, né, que vai ser detalhado no próximo relatório. Ele faz alguns comentários a respeito da inflação, né? A gente já tá ligado, já acabou a deflação, e um pouco sobre a questão do Copom. A gente fica monitorando essas questões, problema fiscal e tal, isso é a grande pauta aí, né, pra gente, pro ano que vem. Na parte regulatória, tem uma mudancinha na CVM aí, pouca coisa, que é a questão do fiagro, porque hoje existem três tipos de fiagro, né? O imobiliário, o de direito creditório, né? Os FDICs, e o de participações, que seria equivalente, mais ou menos, bem grosso modo, com o fundo imobiliário, né? Fiagro de imobiliário, o fundo imobiliário, que seria parecido, grandes aspas, hein? Com um FIINFRA e outro que seria parecido com um FIPE. Pra deixar, acho que vocês conseguem entender dessa forma. Então, temos o Fiagro imobiliário, que são todos esses que a gente vê hoje e tal, que tá bem próximo do fundo imobiliário. Temos o direito creditório, que ele é bem diferentão, já é aquela pegada de FDIC e tal, enfim. São poucos. Que a gente já gravou aqui no canal foi o do BTG, que é BTAG, se eu não me engano, que é o ticker dele. E esse de participações, se eu não me engano, não tem nenhum. Não tem nenhum. Eu acho que o FCDA pode ser de participação, não me recordo se ele é. Mas o de participação, ele está muito próximo com o FIPE, porque ele já ele estaria diretamente no equity, né? Estaria dono diretamente da fazenda. E esses dois primeiros nem tanto. Então eles vão unificar essas três categorias, acabar com esse negócio. Vamos ver, pra gente, a priori, não tem nenhum tipo de impacto. A indústria de Fiagro vem crescendo pra caramba, né? Vem crescendo pra caramba. De um ano pra cá, cara, aumento de 300% do PL e que continue crescendo assim, galera. Nesse momento que tem esse fantasma da tributação dos fundos imobiliários, os Fiagros vão salvar a gente. De novo, vocês vão ver. Vai vir a proposta e a bancada agro, que tem mais de 300 parlamentares, vai segurar o rojão. E quanto mais o Fiagro crescer até esse momento, melhor, porque aí são mais o número maior de players ajudando. Porque imagina, uma coisa é falar, vai taxar fundo imobiliário, não sei o quê, vai taxar CRI, vai taxar, né, igual tá sendo colocado. Pô, você tem as empresas de properties e tal, que podem ajudar e tudo mais. Agora, o agro é um terço do PIB do país, né? Imagina você virar lá para qualquer um desses devedores aqui, ó, qualquer um desses caras aqui, e virar para ele e falar o seguinte, cara, seguinte,
Sabe esse CRA, esse CRA que você tem? Pois é, ele vai começar a ser taxado de imposto de renda. E aí, na próxima tranche que a gente for fazer, em vez de eu te emprestar dinheiro a IPCA, a CDI mais 5, eu vou ter que aumentar a taxa para compensar esse imposto, beleza? Seu financiamento vai ficar mais caro por conta de imposto aí do governo. Você deixa todo mundo puto. E aí, todo mundo puto, mais uma pressão maior, né? Até que essa questão da taxação aí ainda não foi nada, foi colocado na mesa, mas a gente fica de olho, né? Você sabe que essa taxação, digamos, essa nova taxação que vem lá do. Já fiz vídeo sobre esse assunto, que essa lá do Bernard App, lá que o Haddad colocou para cuidar da reforma tributária. Esse cara, ele acha que tem que taxar CRI, CRA, LCI, LCA e fundo imobiliário, né? Ele acha que não pode ser isento. Porque ele não conhece a economia real, né? Não conhece como é que funciona. Mas de toda forma, não vai ser, não vai passar. Eu tenho certeza que não passa, até porque a banca da agro é muito forte e não vai deixar. Não vai deixar. Aí você pode falar, tá, mas a agro é uma coisa, imobiliária é outra. Por que um vai impactar no outro? É a mesma lei. Então não tem como você taxar só um ou taxar outro. Você tem que mexer totalmente na lei, enfim, já começa a ficar um escopo muito grande e eu imagino que ele não consiga passar. Não consiga passar essa proposta, né? Vamos seguindo. A questão aqui, ele fala do panorama setorial da soja. Não tem muito o que comentar. Teve uma baixa no volume aí que foi exportado do Brasil, por questão do bloqueio de rodovia. Milho, problemas climáticos no hemisfério norte, mas no Brasil nada impacta. Açúcar e etanol. A gente vai ver uma alta do preço do açúcar por conta muito questão de chuva no Brasil, chuva na Índia, na Tailândia. A Índia já falou que vai diminuir o volume exportado. Então, tá dando uma alta nos preços aí do açúcar. E qual que é o ponto sobre o açúcar e etanol? Subiu o preço do açúcar, o que a usina vai fazer? Né? A usina ela fica ou açúcar ou etanol, açúcar ou etanol. Subiu o preço de um, ela vai falar, opa, desliga o etanol aqui, meu irmão, vamos produzir açúcar, tá valendo mais a pena. E aí diminui a quantidade de etanol disponível, o preço do etanol sobe, e eles ficam sempre nessa gangorra, joga pra cá, joga pra lá, joga pra cá, joga pra lá. E aí a gente já viu que teve até uma altazinha no preço do etanol, né? Aumento de demanda também, né? Pecuária a gente parte, pula. Fertilizante, que é um ponto que a gente tem que ficar de olho, né? O preço subiu para caramba e tá tendo uma queda, já caiu 30% desde o meio do ano, mas a gente fica monitorando isso aqui, os preços estão altíssimos, né? A gente vê aqui pro produtor, os preços muito altos, então tem que ficar de olho, né? Isso é custo lá pro cara. Nas movimentações, no mês não teve nada. Na subsequente teve esses dois CRAs aqui que ele comprou. CDI mais 4, CDI mais 3,85. Um pouco da questão da alocação do versus spread, a gente já comentou. Ele está operando em 60, 40 entre CDI e IPCA. E com essas compras aqui, talvez fique um pouquinho mais CDI, né? Vamos ver aí. E o spread deve cair um pouquinho também, porque é um pouco menor. Deve baixar um pouquinho esse spread. DRE dele gerou 1,13, pagou 1,20. Ele no mês anterior tinha gerado 1,29, pagou 1,20. Tá com a reservinha de 12, agora tá com a reservinha de 5. Vamos ver aí para os próximos meses como é que vai ficar essa distribuição desse fundo, né? O ponto que a gente tem que comentar é o seguinte: aqui em 2022, ó, 22, gerou 14,17, pagou 14,32. Então, um pouquinho acima, ficar esperto com isso aqui. Para o próximo ano, pode ser que o patamar dê uma quedinha ou não, né? Tem a inflação voltando aí, vai ajudar na receita de CRA. Então, a gente fica de olho nisso aí. Questão de performance, a gente pula. Aqui o histórico de distribuição dele, né? Já tem aí uns meses que está mantendo, 4 meses, né? Está mantendo aí esse patamar de 1,20. Vamos ver se com a volta da inflação, se ele consegue dar uma engrossada nesse caldo aí, né? Aqui a carteira dele é uma carteira boa, mas ainda tem concentrações, né? A gente consegue ver aqui, por isso que eu até comentei que seria legal ele crescer, para diluir isso aqui, né? Hoje o fundo tem aí 160 milhões em CRAs. Imagina, faz uma emissão aí de, não precisa ser nada grande, 50 milhões de reais já ajuda a diluir bastante isso aqui, né? 50 milhões de reais ele já consegue comprar 5 CRAs aqui de 10 milhões de reais, né? Já dá uma diluída boa. Então vamos acompanhar. Mas esse fundo é bem diversificado, né? Ele tá em vários setores, a gente consegue ver aqui, ó lá. Vários setores e tal, mas como ele é um fundo pequeno, ele ficou um pouquinho para trás, os outros fiagros aí, tudo foram embora. Tudo não, né? Mas assim, os mais de gestoras mais famosas,
e esse cara aqui não perde nada para os fundos que estão lá, chegando com 800 bi e tal. Claro que ele precisa crescer, a gestora é pequena, tem que dar tempo ao tempo. Aqui a questão a gente já conhece tudo, né? Exposição para o setor, a composição do indexador spread, prazo médio, tipo de ativo. Ele tem um pouquinho uma mixariazinha em outro Fiagro, né? Exposição para subordinação, bastante série única. Aqui os devedores, né? A gente consegue ver cada um deles. Liquidez não é muito boa, tá precisando também, né? A emissão ajudaria nessa questão de liquidez. Número de cotistas vem crescendo aí devagarinho. Se a gente pegar de um ano para cá, né? De dezembro até 9 de dezembro aqui, cara, crescimento absurdo, né? Crescimento muito bom. Deu uma estagnadinha aqui agora, mas vamos ver se fazendo uma emissão, uma oferta pública, algo do gênero, ele não dá uma aumentada, né? Aqui, as operações dele, as mais variadas aí, como eu já falei, bem diversificado. Esse fundo que tem um potencial muito, muito grande, né? Lá a gente consegue ver todas as operações, beleza? Galera, é isso aí que a gente tem para comentar sobre o GCRA. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe se inscrever no canal. Valeu, até a próxima. Fui!